Olá, professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. E hoje, no nosso quadro Nas Línguas Bíblicas, vamos falar sobre a Virgem de Isaías capítulo 7, versículo 14, retomada e citada por Mateus no seu Evangelho, no capítulo 1 no versículo 23. Bem, quando nós nos deparamos com o texto bíblico, em relação a essa passagem, a maioria das traduções em língua portuguesa se referem ao nascimento do Emanuel a partir de uma virgem, de uma donzela, de uma jovem. Mas em português a opção mesmo é por virgem. Inclusive o texto bíblico diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Algumas Bíblias, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, faz a opção por traduzir esse texto de Isaías 7:14 como simplesmente jovem e não virgem. Isso porque no texto hebraico, na língua hebraica, a palavra é alma, e a palavra alma em hebraico de fato se refere a uma jovem e não necessariamente a uma virgem. Aí nós nos perguntamos, afinal de contas, por que é que hoje nós fazemos referência a uma virgem e não a uma jovem? E nas traduções para a língua portuguesa do texto de Mateus capítulo 1 e versículo 23, as traduções optam por uma virgem. Por uma razão muito simples e que nós precisamos considerar como prática de exegese e de interpretação do texto bíblico. Primeiro, nós precisamos analisar os textos nos seus respectivos contextos. E quando nós analisamos Isaías capítulo 7, versículo 14, o que está escrito aqui no texto é simplesmente que uma jovem haveria de dar à luz e o nome desse filho seria Emanuel, ou Deus conosco. É importante nós ressaltarmos que o texto profético tem algumas particularidades para ser interpretado e que, às vezes, o próprio profeta ele não tem dimensão do alcance desse texto que ele recebeu essa revelação. É o que acontece, por exemplo, lá no texto de Daniel, quando Daniel diz que não compreendeu as revelações e as visões que ele teve. E a mensagem que ele recebe é: sela o livro, que nos últimos tempos o conhecimento, a revelação vai se multiplicar. E é para isso que nós devemos atentar quando nos deparamos com o texto bíblico. Se nós lermos o texto de Isaías 7:14 apenas nessa perspectiva, no contexto imediato ao qual ele se referia, e se nós atentarmos para essa palavra, alma em hebraico, que é jovem, donzela, evidentemente nós não teremos como assegurar a partir especificamente dessa passagem que esse texto se referia a uma virgem. Mas como isso aconteceu? Nós vamos para a história da tradução. Então é preciso lembrar aqui que a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, a famosa Septuaginta. E quando ela foi traduzida para o grego, no grego da Septuaginta, a palavra alma em hebraico foi traduzida por parthenos. Parthenos, que de fato sim significa virgem. Então aqui no texto da Septuaginta nós já nos deparamos com a palavra virgem. Então os judeus que interpretaram o texto hebraico e que trouxeram para a sua tradução no grego, a Septuaginta das escrituras hebraicas, já perceberam aqui que o significado deveria ser de uma virgem. Mateus capítulo 1, versículo 23, quando ele cita essa passagem, ele diz de forma bastante direta e enfática, ainda que haja muitas especulações se o texto de Mateus teria sido escrito originalmente em hebraico, mas nós não temos nenhuma forma de assegurar isso. O que nós sabemos é que todos os textos gregos que nós temos do Evangelho segundo Mateus apontam para uma virgem. E aí, para concluir, o que é que isso tem a ver conosco? Bem,
nós somos cristãos e nós interpretamos o texto bíblico a partir das lentes da revelação que nós tivemos em Cristo, no Evangelho e no Novo Testamento. Então, quando eu olho para Isaías 7,14, ainda que o texto esteja lá na percepção de uma jovem, é a partir da minha percepção cristã e da revelação que eu tenho em Cristo e dessa história tradutória do texto que hoje eu posso assegurar e ter a convicção de que o Emanuel, o Deus conosco, Jesus, o enviado, o Messias, nasceu de uma virgem. Então é isso que nós argumentamos e defendemos a partir daquilo que o texto bíblico nos assegura a partir dos vários elementos interpretados. Agradecemos, portanto, a sua audiência. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com alguém. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe, divulgue o nosso trabalho. Sou o professor José Roberto e é sempre uma alegria partilhar um pouco de conhecimento conosco. Se quiser, deixe aí o seu comentário, faça aí a sua avaliação. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.